Dando sequência no nosso conteúdo, continuamos trabalhando com equações do segundo grau, só que agora nós vamos passar para o cálculo da equação do segundo grau. Nós já reconhecemos a equação, nós já identificamos os seus coeficientes, agora nós vamos passar para os cálculos. E vamos começar com o primeiro caso, onde nós estamos trabalhando a resolução de equação do segundo grau incompleta pelo tipo ax² mais c. Observamos que nos dois exemplos apresentados nós não temos o coeficiente b, que é aquele elemento que fica junto de x, né? Então, o valor numérico associado a x nós não temos. Então, estamos trabalhando com a equação no tipo ax² mais c igual a zero. E nesse processo, nós vamos trabalhar bem próximo do que trabalhávamos com a equação do primeiro grau, onde busca-se isolar a incógnita, trazer os elementos numéricos para o segundo membro e trabalhar os cálculos. Com um pequeno detalhe: a nossa equação agora é do segundo grau. E se ela é do segundo grau, nós vamos conquistar sempre dois resultados, né? Então, do primeiro grau, conquistávamos uma única solução. É uma equação do segundo grau, nós vamos trabalhar duas. Nós vamos ter duas soluções para essa equação. E o processo bem simples, né? Nós temos várias possibilidades, mas nós vamos trabalhar o processo curto, direto aqui, como para o nosso começo do trabalho com equação, cálculos de equação de segundo grau, onde nós vamos buscar isolar o x, lembrando que se um elemento vai mudar de membro, o que acontece? Troca-se a operação. Eu vou ter aqui agora um zero somado a 49, porque se o 49 estava subtraindo de x², ele vai passar somando. Só que é óbvio, não tem necessidade nem de nós fazermos a apresentação da soma, porque eu sei que qualquer número somado ou subtraído de zero, o resultado vai ser igual a ele mesmo. Então, não há necessidade de fazer a soma por zero. A gente já pode chegar direto, simplesmente, na apresentação do 49. Sem sinal, porque eu identifico que se um número não tem sinal, ele é positivo. Agora, outro processo que se difere bastante do que nós já vínhamos trabalhando com a equação do primeiro grau é que agora apareceu, eu ainda tenho uma operação matemática aqui que é a potenciação. E continuamos com a mesma ideia de trabalhar a operação oposta. E a operação oposta da potenciação é a radiciação. Então, eu vou trazer aqui a radiciação, valor numérico apresentado é o 49, e aí, nesse ponto, nós vamos trazer a diferença para a obtenção dos dois resultados. Eu vou ter um mesmo resultado, sendo ele positivo ou negativo. Isso se dá também o entendimento. Agora nós vamos fazer outro processo para entender isso daqui. Então, eu vou ter um resultado positivo ou negativo. Não é que é mais ou menos o resultado. É o resultado da raiz quadrada de 49, que no caso é 7. Por quê? Vamos colocar um aspas aqui. 7 vezes 7 é igual a 49. E se eu tenho um índice subentendido, né, é uma raiz quadrada, então meu índice quer dizer que é 2. Então, eu tenho que localizar um mesmo número que multiplicado duas vezes seja igual ao radicando. Então, é o 7. Mas o meu resultado será positivo ou negativo. Isso me dá uma solução, um conjunto solução, que é sempre dado entre chaves, para menos 7 e mais 7. Do menor para o maior, né? O menor é o menos 7. Lembrando que uma equação sempre se busca conjunto-solução e um conjunto é sempre dado entre chaves e como um par ordenado se divide por uma vírgula, é separado por uma vírgula. Agora, nesse nosso segundo exemplo, apareceu um coeficiente diferente de 1, né? Porque no primeiro era coeficiente 1, então ok. Mas a primeira coisa que eu tenho que fazer é levar
o meu 44 para o segundo membro, que é o valor numérico que eu quero primeiro isolar o elemento x. Fator isolante, o igual. Diferente do primeiro exemplo, eu nem vou colocar esse zero, eu sei que vai dar uma soma. Se ele estava positivo, ele vai vir negativo. 44 menos 0 vai ficar menos 44 do mesmo jeito, ou 0 menos 44 é menos 44, não preciso nem registrar. Agora, se eu tenho incógnita negativa, não tem como ser trabalhado. O que eu vou ter que fazer primeiro? Multiplicar por menos 1. Essa mesma propriedade já trabalhávamos lá na equação do primeiro grau, vamos continuar utilizando ela aqui. Multiplicando menos com menos vai ficar 11x ao quadrado, positivo. Menos com menos também vai dar mais, então mais 44. Agora, observa-se e subentende-se que entre o x e o 11 existe uma multiplicação. Existe uma multiplicação aqui no meio. Então, a operação inversa da multiplicação é divisão. Então, esse meu 11 vai vir para o segundo membro dividindo. E 44 dividido por 11, x ao quadrado, vai ser igual a 4. Trago agora a mesma análise feita no primeiro exemplo, onde eu isolo x, eu vou ter sempre um resultado positivo e negativo. Para a raiz quadrada, que é a operação inversa do expoente 2, né? Potenciação para radiciação, e o meu radicando é 4. O número que se multiplica duas vezes para dar 4 é 2, então o meu resultado para x será positivo ou negativo 2. Tendo, então, a solução igual menos 2 e mais 2. Duas soluções dentro da apresentação da equação de segundo grau. Agora, diferente da nossa apresentação de cálculo de uma equação do primeiro grau, que todas as equações são suscetíveis lá a cálculo, o que acontece aqui na equação de segundo grau? Pode acontecer de eu não conseguir fechar o meu cálculo. E esse é um exemplo assim. Vamos lá. Eu vou ter, então, isolado 2x ao quadrado igual a menos 50, né? Ok, eu posso ter valor numérico negativo, eu não posso ter x. Então, não preciso multiplicar por menos 1, porque o 2x está positivo. Isolo x ao quadrado, menos 50 será dividido por 2, x ao quadrado vai ser igual a menos 50 dividido por 2, 25, negativo, positivo, resultado negativo. Agora, próximo passo é isolar então o x, trazer o nosso resultado, que seria positivo ou negativo, para uma raiz quadrada de menos 25. Só que aí nós esbarramos num problema, porque não existe raiz quadrada de número negativo. Não tem como calcular. Entraria naquela apresentação onde a gente diz que não pertence ao conjunto dos números reais. Todos os números apresentados, naturais, inteiros, decimais periódicos, infinitos, qualquer tipo de número é real. Mas por que aqui não é real? Porque não tem como ser calculado. Eu não chego em um resultado, então não pertence ao conjunto dos números reais. E quando isso acontecer, como que vai ser nossa solução? A solução vai ser dada por nada, é um nada na apresentação. Então, é um conjunto vazio. O conjunto solução dessa equação 2x ao quadrado mais 50 igual a zero é um conjunto vazio. Símbolo de conjunto vazio pode ser a bolinha cortada ou nós sempre damos um conjunto entre chaves, conjunto solução entre chaves, ou uma chave só aberta, sozinha, não tem ninguém, não tem nenhum elemento dentro dele, né? Então, ou eu trabalho com o símbolo de conjunto vazio com a bolinha cortada ou com as chaves abertas. Eu, particularmente, prefiro mais a bolinha cortada, tá? Então, nosso círculozinho cortado que representa conjunto vazio, tá? Conjunto vazio, ok? Então, conjunto vazio
caso eu conquiste uma raiz quadrada de um número negativo. Agora, nosso último exemplo aqui, nós vamos perceber que, ok, tem uma equação, tem uma apresentação de equação, porque eu tenho dois membros, tem incógnita, tá. Mas o que que acontece? Eu sei, lógico e evidente, que desde lá do começo do conteúdo, estamos trabalhando com a incompleta pelo tipo ax² mais c, lógico e evidente que eu traria um, só que dá pra gente perceber o quê? Essa minha equação não está nem ordenada e nem reduzida. Então, a primeira coisa que eu vou ter que fazer é isso, ordenar. Ordenar a minha equação para depois chegar no cálculo da equação. Sempre que aparecer uma equação que não está reduzida, você tem que reduzir primeiro. Então, eu tenho x vezes x, que é x², x vezes menos 3, que vai ser menos 3x, menos 7 vezes x, que vai ser menos 7x, e menos 7 vezes menos 3, menos com menos vai ser mais, e vai me dar 21. E o restante é só cópia, porque até então eu não tenho nada para fazer com ele. 10x igual a 30. Beleza. Agora, vamos ordenar a nossa equação e reduzir os termos. Lembrando que eu ordeno do coeficiente a até o c. x² eu só tenho 1, menos 3x menos 7x mais 10x, ok? Agora, os valores numéricos, eu tenho mais 21, trago 30 para o primeiro membro, vai ficar menos 30, igual a zero para ser uma equação de segundo grau. Agora, já ordenei, agora vamos reduzir. x² só tem 1, então x². Menos 3x menos 7x menos 10x. Menos 10x mais 10x vai dar 0x, então eu não preciso colocar. Se zerou, quer dizer que não existe o x. E eu vou ter aqui, ó, menos 21 não, perdão, mais 21 menos 30, que vai me dar menos 9 igual a zero. Tornando, assim, toda a nossa organização em uma equação de segundo grau incompleta por falta de coeficiente b, onde o processo resolutivo é o mesmo que nós estávamos fazendo, isolei o x, 9 passou o positivo, x vai ser igual a um resultado positivo e um negativo para 9, onde eu conquisto, então, o valor de x para positivo e negativo em 3, porque raiz quadrada de 9 é 3. E o meu conjunto solução vai ser menos 3 e mais 3. Fechada assim, então, a nossa revisão. Vamos aproveitar aqui essa nossa equação que nos deu o resultado 3, só para fazer uma observação, uma comparação aqui de resultados. Eu tenho x² igual a 9, né, que nós já trabalhamos aqui anteriormente, e eu posso pensar da seguinte forma: eu sei que eu vou trabalhar um radical, então eu posso trabalhar um radical no primeiro e no segundo membro e lembrar que na nossa apresentação de propriedades de radical, se eu tenho índice e expoentes iguais, porque aqui o meu índice é 2. Lembram-se disso? Nesse caso aqui, eu poderia simplesmente eliminar esse meu radical. Agora, eliminando o radical do 9, eu sei que é 3. Agora, eliminando esse radical, eu encontro, ok, o x. Mas como o x eu não consigo definir se esse número é positivo ou negativo, aí eu, então, trabalharia o positivo e o negativo, porque eu não tenho como garantir que esse radicando era positivo ou negativo. Então, por isso, também outra justificativa para o resultado positivo e negativo numa equação de segundo grau. Curte o vídeo, comenta e não esquece de inscrever no canal, hein?